Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, dia 26 de maio, nós vamos receber daqui a pouco o deputado estadual Bruno Covas, do PSDB, que já está se dirigindo aqui para os estúdios da Santa Cecília TV. E teremos também a participação como comentarista do colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete. Ajuda entre vizinhos é opção contra a violência. Na Folha de São Paulo, cai exigência de cor e idade para a adoção de criança. No Estadão, Papa convida Pérez e Abbas para encontro no Vaticano. O semanal Boc News, Lei dos Portos, expansão necessária. No Santa Portal, sem gols, Santos empata com o Flamengo pelo Brasileirão. No G1, Santos e região, carros caem em buraco na mesma rua em 24 horas. No portal da UOL, cai número de pessoas que exigem cor e idade para a adoção de criança. A revista Veja traz na capa, o Susto Brasil. Chico. Este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem. E o fim da reeleição? Mandatos de 5 anos e a coincidência de eleições, ou seja, o início de uma reforma política tão aguardada no Brasil, está nos planos e propostas dos principais candidatos de oposição à presidência da República. Tanto o pré-candidato do PSDB, o senador mineiro Aécio Neves, quanto o pré-candidato do PSB, o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, defendem essas propostas em suas respectivas plataformas eleitorais. Ambos alegam que, se eleitos forem, implantarão essas modificações já no início do governo. Resta saber se o novo Congresso Nacional, a ser eleito em outubro deste ano, será sensível o suficiente para dar início à sonhada reforma política no Brasil. Sem dúvida nenhuma, especialmente a coincidência de mandatos é uma medida absolutamente obrigatória no Brasil. Isto porque, dessa forma, seria colocado um fim a essa verdadeira farra que acontece no Brasil de candidatos, de políticos disputando uma eleição a cada 2 anos. Afinal, temos eleições municipais no Brasil e 2 anos depois as eleições gerais. Dessa forma, com a coincidência de mandatos e mandatos de 5 anos, imaginamos que essa situação deva melhorar muito a relação política, a relação institucional no Brasil. No programa de hoje, nós vamos debater essa questão política, entre outras questões políticas relevantes, entre outros temas também importantes para a nossa região metropolitana da Baixada Santista. Mas tudo isso assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para esta segunda-feira ainda é de chuva durante a manhã. E de acordo com o clima-tempo, à tarde e à noite pode garoar. A temperatura ainda continua mais amena e varia entre 18 e 24 graus em Santos. As ondas podem chegar a no máximo 1 metro nas praias da região. Estradas. O tráfego segue normal no sistema Anchieta Imigrantes. Está em vigor a operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam trânsito normal. E as balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 15 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação e o motorista aguarda 20 minutos na fila. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Excelência
é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Estamos aqui com o cantor Thiaguinho. Agora conta pra gente, qual que é seu maior sucesso? O maior sucesso da minha vida foi o tratamento da tuberculose. Eu achava que essa doença não existia mais, mas descobri que existe e tem cura. O tratamento é gratuito e tem que ser feito até o fim. E descobri também que o apoio da família e dos amigos é fundamental. Se você tosse por mais de 3 semanas, vá a uma unidade de saúde. E se você conhece alguém que tem tuberculose, dê seu apoio. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 26 de maio. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paula. Ciclistas realizaram uma manifestação na última semana. O motivo são os constantes assaltos na região. A reportagem é de Felipe Gongola. Para o delegado regional da Polícia Civil, a Baixada Santista poderia ter mais municípios entre os 30 com maior número de roubos. Até surpreende ter 3, porque teria que ter as outras incluídas, porque é a mesma tendência, são cidades turísticas. A bicicleta em Santos é usada para lazer e para transporte, então ela é roubada. Para chamar a atenção das autoridades, ciclistas realizaram um protesto essa semana na Orla da Praia de Santos. Muitos estão indignados com os constantes assaltos. Eu sofri uma tentativa de assalto mais ou menos há uns 2 meses de uma pessoa também de bicicleta, ali próximo ao Carrefour de São Vicente. E ele me fechou, na verdade, para eu não conseguir fugir. Eu não sabia se tinha mais gente atrás de mim junto com ele. E ele puxou a pistola e eu consegui sprintar em cima dele e passar por ele e ir embora. Mas o susto foi enorme, né? Eles estão visando as bicicletas, porque são fáceis de passar, roubarem e sumirem com elas, porque é um objeto pequeno. Mas também quando não há bicicleta, o oportunista ele está na ciclovia. Então ele pega uma correntinha de ouro, pega um celular, pega qualquer coisa e a fuga é pela ciclovia. Para o delegado regional, uma identificação dos proprietários de cada bicicleta ajudaria a polícia no controle e captura dos produtos roubados. Eu acho que nós temos que voltar com o incremento dos ciclistas, do transporte por bicicleta, a velha máxima que tinha dos tempos antigos, que é a identificação da bicicleta. Antigamente a bicicleta tinha placa, hoje ela deve ter um chip. A pessoa deve colocar um chip de uma forma de identificação, que não se tenha taxa, porque a gente não vai aumentar a arrecadação com problema grave, mas que pelo menos municipalmente se tome uma atitude como essa, de se colocar um chip na bicicleta que com um leitor de leitura óptica identifica se a pessoa que está naquela bicicleta tem a ver com quem realmente é o dono. Eu acho que esse seria o caminho para inibir, porque o ciclismo vai crescer cada vez mais com esse problema de trânsito, essas greves, essas manifestações. A pessoa faz a opção pelo ciclismo. Muito bem, aí está a reportagem e a entrevista do delegado regional Aldo Galiano abordando essa questão dos assaltos contra ciclistas, uma nova modalidade de assaltos aqui na nossa região e na ciclovia. E o delegado tem razão quando exatamente propõe uma identificação, seja por meio de chip, ou antigamente como eram as chamadas placas, Rodolfo, das bicicletas, enfim. Mas é uma situação que requer uma decisão, inclusive metropolitana, porque não adianta também Santos, por exemplo, a cidade de Santos adotar qualquer medida nesse sentido e ao passo que as demais cidades da região se não fizerem. Então, como é que você vê essa questão, Rodolfo? Bom dia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Chico. Bom dia ao telespectador.
Chico, a gente, na verdade, começa a perceber que o assaltante, ele age de acordo com a ocasião. E agora optou por bicicleta. A gente tem visto situações complicadas já com abordagem de motorista no trânsito, sinaleiro, coisas que a gente não via aqui na Baixada Santista, já ocorria muito em São Paulo, na estrada, na descida da serra, mas agora a gente já está vendo isso na cidade. O que prova que há uma necessidade urgente de se rever aí essa política de divisão aí de policiais no policiamento ostensivo. O que a gente sente, analisando os dados do governo do Estado de São Paulo, os dados oficiais, é que o contingente da Polícia Militar, de um modo geral, na melhor das hipóteses, ele vem sendo ano a ano reposto em função das aposentadorias dos militares. Depois, estatísticas do próprio setor mostram que uma parcela desse contingente, que hoje aí varia em torno de 90 mil policiais, uma parcela aí elevada, da ordem de 23%, atuam em atividades administrativas, ou seja, estão dentro dos quartéis, não estão nas ruas. De alguma forma, nós temos que, essas autoridades, na verdade, definir um plano estratégico de ação para que a população sinta, no mínimo, uma sensação de segurança. A gente já, por exemplo, aqui na Orla de Santos, nós já colocamos câmeras pelo Jardim da Praia. E assim, mesmo assim, isso não tem, me parece, pelo que a gente está vendo, não tem conseguido inibir aí a ação desses marginais. Não vejo outra forma a não ser aumentar o policiamento ostensivo. Claro que o emplacamento ajuda, mas a abordagem, se não for na bicicleta, como uma própria vítima ali disse, vai tentar levar a correntinha, vai tentar levar o relógio, dependendo do horário que isso ocorrer também. Enfim, o que a gente sente de fato, eu mesmo tenho sentido nas ruas uma sensação de insegurança enorme, sobretudo porque as cidades, não a cidade de Santos em particular, mas as cidades na região, elas têm ficado à noite, principalmente, muito escuras. O sistema de iluminação pública utilizado tem que ser revisto com absoluta urgência, porque fora das áreas chamadas turísticas, o que a gente vê, na verdade, é um breu. Então, a gente sente que as pessoas, por exemplo, principalmente quem estuda, e depende de condução, e às vezes tem entre o ponto do ônibus e o trajeto da sua casa, tem uma distância grande, essa pessoa, e às vezes mulheres, jovens, elas estão ali, na verdade, praticamente pedindo para ser roubado. Uma vítima em potencial. E o interessante é observar que os assaltantes de bicicletas, eles acabam fugindo pela própria ciclovia. A ciclovia já está ali, já vão embora pela ciclovia mesmo, ou seja, realmente sério. Agora o Rodolfo fez uma observação muito importante, é a questão da iluminação pública. Está prevista, inclusive, a mudança de toda a iluminação para este ano. Está se pagando, inclusive, uma taxa já no próprio IPTU, embutida no IPTU, exatamente de iluminação pública. E é preciso que isso seja revisto com urgência, porque não é apenas a questão da iluminação, é também a questão, por exemplo, da arborização, que muitas vezes as árvores acabam encobrindo a iluminação e dificultando ainda mais qualquer situação para as pessoas que são obrigadas, principalmente estudantes, que são obrigados a circularem à noite, por volta de meia-noite, voltando para suas residências da escola, da universidade, como bem frisou o Rodolfo Amaral. É um tema realmente muito preocupante. O que se espera é que a questão da segurança pública seja muito bem debatida em profundidade no período eleitoral que está se aproximando. Agora, Rodolfo, nesta próxima quarta-feira, dia 28, 2 acontecimentos importantes têm que ser registrados. Eu gostaria da sua análise, da sua avaliação. Um deles é eminentemente regional, que é a apresentação de um plano diretor de desenvolvimento pela AGEM, a Agência Metropolitana, que é o braço executivo do CONDESB, o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista. Esse plano diretor é um plano que apresenta alguns vetores importantes e eu queria saber se você conhece
conhece esse plano, Rodolfo? Que tipo de expectativa você tem em relação a esse plano? E o segundo tema importante, que também vai acontecer no dia 28, é exatamente a discussão dos royalties, da distribuição dos royalties pelo Supremo Tribunal Federal. O Pleno do Supremo Tribunal Federal vai examinar essa questão. E há o risco de algumas cidades da nossa região perderem receitas importantíssimas, como é o caso de Bertioga e Cubatão. Mas, Rodolfo, eu gostaria do comentário a respeito desses dois temas, mas começando pelo plano diretor. Chico, as informações que tenho, espero poder estar lá na quarta-feira com a entrega desse plano, ter uma cópia desse plano. As informações que eu tenho são aquelas que a imprensa tem divulgado. Na verdade, trata-se de um trabalho que a AGEM fez opção em dar uma tratativa para 4 vetores específicos, que são eles: habitação, mobilidade urbana, saneamento, que eles juntaram com o meio ambiente, até porque há compatibilidade, e desenvolvimento econômico. Eu acho, e as projeções são projeções aí, segundo constam, para 2030. Eu não conheço os dados, não gosto de comentar sobre coisas que eu não vi, então não vou comentar o plano em si, mas vou comentar as questões ligadas a essa temática. Nós temos um problema sério na área da habitação em nossa região, que é exatamente a escassez cada vez mais de áreas. As restrições de natureza ambiental, elas tomaram conta, hoje elas representam, na média regional, algo em torno de 67%, tá? Sem contar as áreas que já estão ocupadas, mas na Baixada Santista hoje, de fato, nós temos 5% do território capaz de ser ocupado por qualquer tipo de edificação, seja ela para fins residenciais, comerciais ou industriais ou de serviço. E o que significam 5% dentro da nossa dimensão aí de 2.322 quilômetros quadrados? Significam 140 quilômetros quadrados, ou seja, nós temos um município do Guarujá, sim, passível de ocupação. Em contrapartida, nós temos, as estatísticas nos mostram que nas últimas 4 décadas a região da Baixada Santista cresceu à razão de 10 mil domicílios ano, tá? Ou seja, 100 mil domicílios por década. Então, se nós estamos falando aí de 2030, estamos em 2014, nós estamos falando aí de uma necessidade de pelo menos algo em torno de 160 mil novos domicílios. Aí eu fico perguntando aonde nós vamos colocar esses domicílios, se nós tivéssemos capacidade, primeiro, financeira para viabilizar essas construções. Porque projetos, sejam eles da CDHU, sejam do PAC aí, Minha Casa Minha da Vida. Minha Casa Minha Vida, são edificações que financiam no máximo 90 mil reais por unidade. São unidades que, dentro da ótica regional de falta de espaço, com terrenos caros, solos dificultosos, é difícil de se compatibilizar um imóvel com esse tipo de perfil. Nós não teríamos áreas suficientes para atendê-los. Então, eu não conheço o plano, espero que dê algumas alternativas nessa direção. Na questão da mobilidade urbana, nós temos conflitos também gerais. Primeiro que o perfil das cidades da nossa região, nós não tivemos um pensamento de longo prazo. O sistema viário é estreito nas principais cidades, uma ou outra avenida. Um Santos, por exemplo, que eu me recordo, aí com 3 pistas, praticamente nós temos a Afonso Pena, certo? O máximo são 2 pistas e um trânsito complicado. E talvez a Francisco Glicério agora com o VLT, que é a sequência da Afonso Pena. A frota nacional também vem crescendo aí nas 2 últimas décadas à razão de 8% ao ano. Nós, na última década, nós dobramos a frota de veículos brasileiros. Nós saímos de algo em torno de 30 milhões de veículos para 60 milhões. Sendo que a maior parte desses veículos, tá,
está, por exemplo, 32% da frota de veículos brasileira circula no estado de São Paulo e especificamente nas regiões metropolitanas de São Paulo, que por sua vez tem 5% do território do estado de São Paulo, que é 3% do território brasileiro. Então, às vezes está vendo que como é que está o conflito de veículos. Está explicado o congestionamento em Santos, em São Paulo, em Campinas, enfim. Aí, por exemplo, se apresenta o VLT como uma alternativa, por mais que eu possa elogiar esse projeto, a gente tem que se limitar ao conceito de que, na verdade, gente, ou vai sair lá dos Barreiros e vai até o Porto, só quem estiver praticamente nesse trajeto. Exceto se eu estiver imaginando que o cidadão que mora na ponta da praia, ele vai pegar o carro dele, vai estacionar ali na Conselho Nebras para pegar o VLT e ou pegar um ônibus, ou coisa do gênero. Então, eu não acredito que esse projeto... Não vai atender muito o pessoal de São Vicente. Mas, veja, há um aspecto aí que o pessoal da área continental terá, Rodolfo, que continuar se valendo das vans, enfim, de outro tipo de transporte, para chegar até a Esplanada dos Barreiros e ali pegar o VLT. Na verdade, o público que vai utilizar muito o VLT ainda terá mais esse deslocamento, ou seja, para chegar da área continental até a Esplanada. Porque nós já tivemos, Chico, nesse aspecto, não podemos esquecer, nós já tivemos aquela experiência do tal do TIM. Do TIM, trem intrametropolitano. E ela não foi exitosa, né? Pelo menos do ponto de vista de investimento e viabilidade econômica, tanto é que acabou sendo suspensa. Então, eu também não imagino o que vem aí de sugestões de mobilidade. Eu acho que a gente vai ter que, num determinado momento, ter a coragem de começar a falar em rodízio. Político não gosta de enfrentar esse tipo de situação, principalmente em ano eleitoral. Mas alguma coisa vai ter que ser feita. Do ponto de vista de saneamento, o marco regulatório, a lei que estabeleceu as normas do saneamento em todo o Brasil, foi editada em 2007, deu prerrogativas maiores para os municípios no processo de municipalização e exigiu que todas as cidades brasileiras tivessem o seu plano municipal de saneamento. Isso é de 2007, depois foi prorrogado para 2010, o prazo de entrega desse plano, depois foi prorrogado para 2013 e no final de 2013 70% das cidades brasileiras não haviam concluído esse plano de saneamento. Na região metropolitana da Baixada Santista, há já um consenso em função de ser uma região metropolitana, que há necessidade de uma compatibilidade de divisão de tarefas entre os estados e os municípios, o que significa dizer que muito provavelmente a Sabesp deva continuar participando aí do processo, e é bom que participe mesmo, porque a Sabesp tem um excelente serviço. O que vai ser discutido com as cidades vai ser uma contrapartida, porque a Sabesp hoje arrecada na Baixada Santista algo em torno de 650 milhões de reais ano na forma de tarifas. Então, uma contrapartida de investimentos, algo semelhante, terá que ser discutido pontualmente com os municípios. E, finalmente, o quarto vetor, que é desenvolvimento econômico. Nós temos linhas mestras aí nessa direção. Uma delas é o Porto, que foi, onde assim, o Porto de Santos estava fadado aí praticamente a sua extinção. Teve uma revitalização a partir do aprofundamento do canal, que não chegou aos 15 metros prometidos, está em 12 alguma coisa, em alguns locais 13 metros de profundidade. Tivemos 2 terminais grandes inaugurados aí, a BTP e a Embraport, que deu uma capacidade de movimentação do porto, dobrou a capacidade de movimentação de contêineres do Porto de Santos. Hoje nós temos aí uma capacidade de movimentação, ou pelo menos uma capacidade de instalação de contêineres aí quase que equivalente ao movimento nacional, que é algo em torno de 8 milhões de unidades. Então o Porto vai ter fôlego aí pelo menos para mais 3 décadas. Temos o Polo Industrial de Cubatão, que eu espero que nessa nova política aí do pré-sal nós consigamos expandir as instalações da refinaria Presidente Bernardes. Isso traria um resultado espetacular para Cubatão e região. E o turismo, que nós vamos ver um teste agora, aí, principalmente o período da seleção aí da Copa do Mundo. Vamos ver se estamos preparados para essa situação. Espero que haja resultado.
De qualquer forma, eu torço para que foi um trabalho feito aí por uma empresa privada durante um ano. Eu acho que teve tempo suficiente para estabelecer diretrizes. Vamos ver, vamos comentar quando tiver o projeto em mão. Vamos aguardar então, portanto, a divulgação desse plano diretor. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida. No próximo bloco, Rodolfo fala sobre os royalties que vão ser debatidos no Supremo Tribunal Federal. Voltamos já com o Jornal em Foque. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Todo mundo gosta de festa. E tem festa de todo tipo. Tem festa de 2, 3, milhares de pessoas. Tem festa que todo mundo se veste igual. E festa que todo mundo se veste diferente. Tem época de festa e festa fora de época. Tem festa que balança uma cidade, um país, um mundo inteiro. Mas não importa qual o seu tipo de festa. Se tem festa, festaço ou festinha, tem que ter camisinha. 107,7 na TV. Os melhores momentos dos anos 70, 80 e 90. Participe! Peça seu clipe no santaportal.com.br/107 na TV ou na fanpage oficial facebook.com/107 na TV. Vale também um artista ou banda para ser tema dos especiais. 107,7 na TV. Todo sábado para domingo, 00:30. Fique ligado e participe! Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 26 de maio, e hoje recebendo com muito prazer o deputado estadual Bruno Covas, do PSDB, e também como comentarista o colega jornalista Rodolfo Amaral, que neste bloco, então, vai abordar a questão dos royalties que serão debatidos pelo Supremo Tribunal Federal na próxima quarta-feira, depois de amanhã. E dependendo da decisão do Pleno do Supremo, cidades da nossa região terão uma limitação de recursos e vão perder recursos. É o caso, por exemplo, de Bertioga. Há o risco de Bertioga perder 30 milhões de reais no seu orçamento anual, que já está previsto, inclusive, no orçamento deste ano. Rodolfo. Chico, para que o telespectador entenda o que está acontecendo. O Congresso Nacional, no final de 2012, aprovou uma lei estabelecendo um novo sistema de partilha de royalties, incluindo nesse contexto aí os municípios e os estados não produtores. Então, se entrou alguém na festa, a gente tem que cortar umas fatias do bolo para esses novos convidados. Isto vai prejudicar, sobretudo, os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, que hoje juntos detêm 85% dos royalties. Principalmente o estado de São Paulo fica hoje aí com uma fatia da ordem de 8,8%, mas o que ocorreu? Esses estados entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade no Congresso. A ministra Carmen Lúcia concedeu uma liminar em função do chamado risco iminente, que eles já perderiam a partir de então, e aquilo estava no orçamento. Esse assunto foi ganhando tempo, de modo que o Pleno agora vai decidir se a lei entra ou não entra em vigor. Na verdade, há um estrago considerável aqui nas cidades, principalmente pelos que são chamados municípios afetados.
aqueles que têm instalações de embarque e desembarque de petróleo ou instalações de refino, como é o caso de Cubatão. No caso, como você disse, Bertioga perderia hoje pelas novas regras. Se o Congresso, aliás, se o Supremo decidir que é legal a lei e ela entra em vigor no segundo semestre, anualmente Bertioga vai perder em torno de 30 milhões, Cubatão aqui na Baixada perde 20, mas nós temos perdas mais significativas no litoral. Nós temos, por exemplo, São Sebastião perdendo mais de 60 milhões, temos Ilhabela perdendo também algo em torno de 45 milhões, temos Caraguatatuba. E por que isso? Porque não é só a alíquota dos municípios afetados, que era, na média, era 8,75%, era sobre os royalties 10% e sobre o excedente de royalties 7,5%, que na média dava 8,75%, caiu para a alíquota de 3%. Mas a nova lei também diz o seguinte, que como são bolos diferentes, às vezes você tem um pedaço em cada um dos bolos, agora o município só pode ter um. Ou ele ganha como município produtor, ou como não produtor, ou como município afetado. Então ele não vai poder ganhar em diferentes fontes. Isso, evidentemente, vai trazer... E os municípios da nossa região, isso acontecia, certo? Ganhavam em 3 fatias, por isso que o rombo é maior. Muito. Deputado, bom dia, obrigado pela presença. Como é que você está acompanhando essa questão dos royalties? Bom dia, Chico. Bom dia, Rodolfo. Bom dia para você, telespectador. Eu queria, na verdade, apontar 2 questões relacionadas a essa discussão toda. Primeiro foi a falta de entrosamento da bancada paulista no Congresso Nacional quando a discussão desse tema. Por diversas vezes, os deputados não se entrosaram. Você viu a bancada, por exemplo, do Rio de Janeiro atuando conjuntamente, defendendo os interesses do Estado do Rio de Janeiro, e isso não se observou na bancada de São Paulo. Então, uma bancada que já é pouco representativa, porque o Estado deveria ter algo em torno aí de 100, 105 deputados federais, se os 513 fossem divididos igualmente de acordo com o tamanho da população. São Paulo hoje tem apenas 70 deputados federais, então já somos subrepresentados, porque parte desses assentos ficam com os estados de baixa população, deveriam ter 1, 2 deputados e tem um mínimo constitucional de 8. Então, isso já foi uma grande perda para o Estado, porque os nossos 70 deputados não atuaram conjuntamente, não pensaram na defesa do Estado. Então, quem era de oposição quis que o Estado perdesse receita, quem era de governo quis que o Estado mantivesse receita, quem tinha ligação com municípios do litoral quis que os municípios mantivessem receita, quem não tinha queria levar esse recurso para municípios do interior. Então, houve uma falta de entrosamento que acabou prejudicando muito o Estado de São Paulo e vários municípios paulistas, falta desse entrosamento. Segunda questão é exatamente essa finalidade dos royalties. Em tese, os royalties já são exatamente para que possa se projetar um futuro em que eles não vão existir. O royalty não deve ser utilizado como recurso permanente, porque em algum momento lá no futuro não vamos contar com ele. Ele deve ser usado em investimentos estratégicos, já pensando que lá na frente o setor produtivo vai mudar, esse é um recurso natural não renovável, em algum momento isso vai acabar e o município não pode contar com isso. É claro que não se pensava num momento, num fim tão abrupto quanto agora, mas esse é o momento de a gente, inclusive, reaproveitar, inclusive, vários projetos na Assembleia Legislativa mesmo, que tratam de um fundo estadual de royalties, exatamente na exploração do petróleo, do gás natural e outras atividades. O próprio prefeito Paulo Alexandre, quando foi deputado estadual, apresentou um projeto nesse sentido. Recentemente, na Comissão de Atividades Econômicas, discutimos um projeto agora de autoria do deputado João Paulo Rilo, líder do PT. Enfim, há uma discussão sendo feita na Assembleia Legislativa e que a gente precisa trazer à sociedade exatamente para que esse recurso possa ir para uma atividade estratégica, porque é um recurso transitório. Essa transitoriedade desse recurso nunca pode ser perdida de vista. Agora, é claro que a falta de entrosamento da bancada paulista no Congresso Nacional acabou prejudicando o Estado de São Paulo. Para isso, Rodolfo. Eu queria até lembrar o deputado e o telespectador, porque esse novo sistema aí, de partilha leva em consideração os índices de participação no FPM e no FPE.
No fundo de participação dos estados, o estado de São Paulo só tem 1%. Exatamente. Então sai absolutamente prejudicado nisso e o Norte e o Nordeste ficam com 85% disso. No aspecto do FPM, os municípios paulistas participam com 14,26%, quando a população do estado de São Paulo é de 23% da população brasileira. Perdemos novamente. E o estado de São Paulo, em que pese hoje ter uma participação ainda acanhada nos royalties, essa nova divisão ocorreu exatamente no momento da descoberta da bacia de Santos. Quando o estado de São Paulo, há uma projeção aí, em torno de 2020, o estado de São Paulo com uma movimentação de 650 mil barris, tá? Ou seja, ele vai acabar tendo o equivalente a um terço da população, da produção brasileira. Certo? Só que agora as regras são diferentes, ou seja, na hora que eu ia curtir a festa, acabou. Tá? Mas, de qualquer modo, eu até gostaria, não sei se esses projetos que o deputado citou na Assembleia fazem alguma referência a estes municípios. Eu diria que hoje eles são meia dúzia, ou no máximo 8, municípios que têm um impacto brutal já neste exercício. Sim. Vão ter dificuldade de realizar o seu orçamento. E fechar as contas. E alguns deles, eu diria que vão correr o risco de, embora você não possa gastar esses recursos com o pessoal, esse valor entra para o cálculo da receita corrente líquida do município. Se você tirar essa arrecadação, o índice de gasto com o pessoal pode... A relação se altera, e o prefeito acabar sendo condenado por aquilo que não fez. Não, e só para complementar, essa divisão que hoje dá ao estado de São Paulo apenas 1% no fundo de participação dos estados, enquanto o estado, né, como você mesmo lembrou, tem 22% da população, 1/3 do PIB brasileiro e algo em torno de 40% do que é arrecadado pelo governo federal é arrecadado no estado de São Paulo. Também por força de uma decisão do Supremo, essa participação de cada um dos 26 estados e do Distrito Federal no FPE está sendo rediscutida. E hoje a proposta que corre no Senado Federal é baixar de 1 para 0,85 a participação do estado de São Paulo no FPE. O governador Geraldo Alckmin tem ido por diversas vezes ao Congresso Nacional para garantir pelo menos esse 1%, que já é injusto, mas para que ele não caia a 15%. Mas olha, isso realmente são coisas no Brasil. É por essas e por outras que o Brasil precisaria de uma reforma do Estado brasileiro, porque realmente não se pode conviver com uma situação como essa. Mas falando em reformas, deputado, a reforma política também é tema sempre recorrente. E é interessante observar que tanto o pré-candidato Aécio Neves quanto o pré-candidato Eduardo Campos estão defendendo em suas plataformas exatamente o início da reforma política. Fim da reeleição, mandatos de 5 anos, coincidência de eleições. Isto a partir, evidentemente, se um dos dois for eleito. E é claro que dependendo do Congresso Nacional, se o Congresso for sensível e no início da nova legislatura promover a reforma política. O senhor acredita na possibilidade? O senhor acha que a reforma política ainda tem chances no Brasil? Se este momento, que é o momento da eleição, que é o momento da discussão principal com o eleitor, esse ponto entrar na pauta, eu acredito em alguma reforma política. Porque o que a gente tem visto ao longo das últimas eleições foram eleições em que a pauta predominante foi a questão dos escândalos, foi a questão das denúncias, né, mensalão, isso e aquilo. E aí o que nós tivemos foram a montagem de alguns governos em cima apenas de uma montagem de maioria no Congresso Nacional. Não houve nenhuma proposta discutida nessa fase em que os políticos se apresentam e pedem o voto de confiança à população, para que daí isso pudesse ser aprovado no Congresso Nacional. Então, se a campanha for pautada por esse tipo de discussão, eu acredito sim em alguma reforma política. E acho que o principal ponto da reforma política, a meu ver, precisa ser a questão do voto distrital. Sim. Acho que o voto distrital é essencial para a gente poder aproximar representante de representado, para que a gente possa ter uma cobrança maior por parte da sociedade, que vai saber quem é que está lá falando por ela. Porque hoje são, como eu volto a dizer, 70 defendendo o Estado de São Paulo. Os 70
podem ser votados ou deixar de ser votados em Santos, na Baixada Santista, em qualquer município do estado de São Paulo. E muitas vezes o que a gente verifica é que os deputados vão migrando de cidades, principalmente aqueles que são lideranças partidárias, que têm um partido na mão e que vão formando provisórias desses partidos por todo o estado com compromisso de retorno e de voto agora na campanha para deputado. Então, acho que o voto distrital é essencial para que a gente possa aprofundar vários outros temas da reforma política e de outras reformas que o Brasil precisa. Rodolfo. Bom, primeiro me chama a atenção essa colocação do deputado, porque parte de alguém que teve a maior votação de deputado no estado de São Paulo. Beneficiado pelo sistema de voto proporcional. Claro, você faz a guerra com as regras do jogo. Sim. A regra do jogo você pode ter voto no estado de São Paulo, eu faço campanha para poder ter voto nessa regra. Mas acho que seria bem melhor se a gente tivesse voto distrital. Não, exatamente por causa disso que eu faço essa referência. Observação, evidente. Que seria, em tese beneficiado pelo sistema prejudicado atual. No voto de distrital. Mudança. Mas eu queria só lembrar, Chico, que os jornais de hoje dizem, com relação à reforma política, que a atual presidente Dilma mandou ao Congresso aí um projeto de participação popular aí na reforma política. Então vamos ver que também quais são as sugestões do atual governo no final de mandato para uma participação popular. Mas eu estou com uma curiosidade enorme, Chico, não podia perder essa chance de questionar o deputado. Porque nos últimos 2 meses, agora esfriou um pouco, mas nos últimos 2 meses havia os bastidores da política um comentário geral de que o deputado Bruno Covas poderia ser o vice do Alckmin. Agora parece que com as coligações esse movimento aí... Depende, era chapa pura, o movimento chapa pura mas se voltar uma hipótese chapa pura, você toparia isso? Abriria a mão de uma eleição certa como deputado para... Mas deputado, você vai responder no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Um novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. As mulheres são maioria da população. Estão em maior número entre os eleitores e possuem maior nível de escolaridade. Por outro lado, ainda ocupam poucos cargos políticos no Brasil. Até quando vamos deixar que eles falem por nós? A nossa voz precisa ser ouvida. Vamos fazer parte da política. Vamos fazer parte da solução. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque. Vamos para o último bloco com o deputado estadual Bruno Covas, do PSDB, e o colega jornalista Rodolfo Amaral, que deixou no bloco anterior, deputado, uma pergunta para o senhor com relação às eleições. O senhor tem sido muito citado, cogitado, inclusive para ser vice, candidato a vice do governador Geraldo Alckmin, numa alternativa de chapa pura do PSDB. É possível isso? Olha, agradecer ao Rodolfo, praticamente me convidou aqui para que eu fosse vice do governador Geraldo Alckmin. Mas a convenção nossa está marcada para o dia 28 de junho. Provavelmente no dia 27 à noite, nós vamos ter a definição de quem será o candidato a vice. E essa é uma escolha do candidato a governador.
não é uma escolha do partido, do PSDB, dos outros partidos. Essa é uma escolha do governador Geraldo Alckmin. Hoje nós temos aí já 12 partidos políticos fechados em torno da reeleição do governador, com a possibilidade de agregar outras forças, né? Ainda sonhamos em juntar no palanque do governador Geraldo Alckmin a força dos 2 candidatos de oposição ao governo federal, do PSDB e do PSB. Há conversas com outros partidos, inclusive da base, que hoje são de sustentação do governo do Estado na Assembleia, mas que até agora não definiram pela reeleição do governador. Nós temos a vaga de vice, a vaga de senador, para poder, inclusive, agregar essas forças políticas. Então, acho que a meta do partido é a reeleição do governador Geraldo Alckmin. O que a gente puder, né, para poder agregar de outras forças políticas, ótimo. Se tiver chapa pura, é claro que eu, como, inclusive, secretário-geral do Executivo Estadual do PSDB, seria muito bom que a gente tivesse chapa pura. Mas a gente precisa reconhecer que num sistema de 33 partidos políticos fica cada vez mais difícil, né? Cada partido tendo 20, 30 deputados, muito fragmentado, acaba sendo muito difícil você ter candidaturas num colégio eleitoral tão representativo e tão importante como o Estado de São Paulo, você ter candidato a governador e a vice do mesmo partido político. Então, acho que essa é uma decisão que ainda vai ser tomada depois de iniciada a Copa do Mundo, não só dentro do partido, mas já com toda essa força política que se agrega em torno do governador Geraldo Alckmin. Até porque é um limite imposto pela legislação, que são as convenções. As convenções vão até o dia 30 de junho e, portanto, até lá, essa decisão terá de ser tomada, evidentemente. Mas eu diria que hoje as maiores chances recaem para uma aliança com o PSB, do governador Eduardo Campos, tendo o deputado federal daqui da região, Márcio França, como vice do governador Alckmin. As conversas com o PSB, elas estão em andamento, são públicas, né? As pessoas estão aí acompanhando isso. O nome do PSB é uma questão do PSB, não do PSDB, então, portanto, a gente não é a coligação com esse nome ou aquele nome do PSB, né? O que a gente gostaria muito, eu acho que seria muito importante aqui para a reeleição do governador, ter muitas forças políticas, inclusive com os 2 principais candidatos à presidência de oposição ao governo federal no palanque dele, como já foi montado, por exemplo, no Paraná, em que o governador Beto Richa vai ter no seu palanque o Aécio Neves e o Eduardo Campos. Bem, temos ainda 2 minutinhos, Rodolfo, vou deixar para você a última pergunta, deputado. A oposição fala que esgarçou aí o tecido do PSDB depois de 20 anos no estado de São Paulo. Considerando que o PSDB foi originário do PMDB, a gente puxa lá para 1982 com o Montoro. Qual é a avaliação do PSDB sobre esse tipo de comentário e como vai se defender na eleição disso? O PSDB nasceu de uma dissidência do PMDB. Então, querer botar no nosso colo o governo Quercia e o governo Fleury é demais, né, Rodolfo? Acho que aí já é muito excepcional. Segundo, que não foi por acaso, né? Nós não fomos sorteados para governar o estado de São Paulo por 20 anos. Foi porque a população acreditou numa proposta em 94 e vem aprovando a realização daquela proposta de 94, com sucessivos vitórias do PSDB, inclusive nas últimas 2 oportunidades, em 2010 e 2006, já no primeiro turno, né? O que mostra o acerto da gestão que vem sendo realizada aqui no estado de São Paulo. O que nós vamos ter que apresentar agora para a população é o seguinte: mais uma vez vamos prestar contas, não só desses 4 anos, mas dos 20 anos à frente do estado de São Paulo, e dizer para que nós queremos mais 4, o que vai ser feito nos próximos 4 anos. E a população vai julgar, né, não só essa proposta, como as outras que aí serão apresentadas, e a gente espera ser mais uma vez vitorioso. Então a vitória de 20 anos não foi à toa, foi a população tem aprovado o jeito tucano de governar aqui no estado de São Paulo. De qualquer forma, será uma das eleições mais equilibradas, mais disputadas e provavelmente mais acirradas dos últimos tempos no estado de São Paulo. Está o número de candidatos e candidatos importantes, lideranças políticas importantes de cada um dos partidos que estará presente na eleição, na sucessão ao Palácio dos Bandeirantes. E assim chegamos ao final desta edição do Jornal em Foque. Muito obrigado, deputado, pela sua presença. Obrigado, Chico. Obrigado, Rodolfo. Bom dia, telespectador e telespectador. Muito bem, muito obrigado ao deputado estadual Bruno
Covas, do PSDB. Muito obrigado ao colega jornalista Rodolfo Amaral. Obrigado, Rodolfo, mais uma vez pela presença. Obrigado a Paula, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.